Será que você escreve o que realmente quer dizer? Ou você se comunica tentando agradar o outro? Será que você tem coragem de ser você mesma na sua escrita e na vida? Ai, meninas, eu tô aqui pensando, eu acho que eu tô mais pra escrever o que eu quero dizer, mas ainda assim tentar agradar o outro. E só de me ouvir eu já acho que não tá certo. Eu tenho tentado ser muito sincera, mas às vezes eu tenho um pouco de medo de ser sincera demais e tentar resolver, sabe? Dar um passinho pra trás. Eu acho que eu ainda me preocupo demais com a opinião dos outros. Ai, eu sou a Dani. Eu sou a Mari. Eu sou a Duda e esse é o nosso Soul Track, um programa feito para inspirar destinos. E já que a gente está falando de escrita hoje, a gente trouxe uma convidada que sabe muito mais do que a gente desse tema, né? O tema de hoje é escrita afetuosa e hoje a gente trouxe a Ana Holanda aqui, que é jornalista, escritora e eu vou dizer que ela é defensora da escrita afetuosa. Ela é autora dos livros Como se encontrar na escrita, Minha Mãe Fazia e Amar é Ridículo. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E quando a gente começa o programa, a gente gosta de fazer uma pergunta, tá? Para os nossos convidados. Eu vou fazer essa pergunta para você. Ana, conta pra gente uma coisa que ninguém imagina, uma curiosidade, algo sobre você que ninguém nunca imaginaria. É pra quebrar o gelo de qualquer ordem. É a mesma coisa quando as pessoas terminam e falam assim: fala 3 músicas, fala um trecho. Não vem mas nada, ninguém me avisou que eu tinha que fazer isso. Mas é Não isso. vem nada. É isso. Mas assim, na sua cabeça, né? Mas é uma coisa que ninguém imagina. Eu conto muito, né? A própria, né, escrita afetuosa me leva para esse lugar de me revelar muito, né? Então, tem muitas coisas que as pessoas sabem que às vezes são bem inusitadas sobre mim. Mas deixa eu ver. Tem uma coisa que eu revelei recentemente, que eu tinha pânico de dirigir, mas que eu comecei a dirigir. Deixa eu ver. Ah, tem uma coisa. Essa aí é mesmo. Eu leio muito o dia inteiro, né? Eu leio muito o dia inteiro e tem fases que eu leio muito mais. Por exemplo, uma das coisas que eu faço hoje é da mentoria. Eu faço acompanhamento literário, né? Ou seja, eu acompanho as pessoas que estão escrevendo livros. E às vezes eu estou acompanhando 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. E isso é muito desgastante para mim, porque eu tenho que ler, quando elas me mandam o material, tem dias, por exemplo, que além de todo o trabalho que eu já faço, né, eu tenho que ler, por exemplo, 40 páginas de uma leitura que tem que ser muito atenta, né, extremamente atenta. Ela não é uma leitura de lazer. É uma leitura que eu leio, em que eu percebo ali o que não tá bom. E mais do que perceber o que não tá bom, eu acredito muito que a gente tem que mostrar o que não tá bom e como a pessoa sai daquele lugar, né? Você faz uma sugestão de caminho, você expõe para ela o que ela tá fazendo, né? E como ela sai dali. Como aquilo ficaria bom, mas sempre respeitando quem o outro é também. E aí a questão é que quando eu acabo de fazer, quando tipo, acaba o meu dia, eu não aguento mais ler, né? Então pegar os livros que estão ali na minha mesa de cabeceira, é tipo, eu olho para eles e falo, hoje não vai dar. Hoje a minha cabeça precisa ficar esvaziada. E aí eu tenho 2 hábitos que eu falo, tá vendo? Eu vou contar uma coisa que eu fico intercalando paciência, jogar paciência. Eu sou viciada em paciência. Eu sou viciada. Viciada no jogo de baralho paciência, só que eu jogo no celular, né? É um vício que eu adquiri do meu pai, inclusive. Ele que me ensinou a jogar paciência. Aí eu fico jogando paciência e eu intercalo o jogo da paciência com os vídeos mais aleatórios que você pode imaginar do YouTube. Às vezes meu namorado olha e fala assim, ai não, você tá vendo isso? Não é possível. Né? Porque é do tipo, como limpar o seu piercing. É umas coisas assim, tão nonsense, tão nada a ver. E eu brinco com isso, porque eu acho que as pessoas, elas sempre esperam ouvir coisas assim,
incríveis, suaves de mim. E acho que é uma coisa que não parece que não combina, né? E assim, tipo, eu preciso fazer isso. É como se aquilo me tirasse daquele universo em que eu preciso pensar e refletir muito. É do tipo, minha cabeça não está pensando agora, sabe? Então, maravilha. Porque tem outras coisas que eu faço para a cabeça não pensar, como desenhar. Desenhar é uma coisa nova na minha vida, eu tenho desenhado bastante. Mas, assim, quase que do tipo, parece que combina, porque os meus desenhos combinam com o meu jeito e tal. Mas ninguém sabe desse meu lado B. É esse mesmo que a gente queria lançar. Ele vem à tona hoje. É isso, porque a gente vai falar o quê? De escrita afetuosa, vai trazer a gente, quando você chegou, quando a gente trouxe essa ideia, né, de que você estivesse aqui, e a gente começou a ver os vídeos, a gente falou assim, a gente precisa, essa mulher é muito incrível, ela é doce, ela é fofa. Só que ninguém é uma coisa só, né? E a gente não quer limitar esse papo à primeira impressão, mas maravilhoso que você tenha mostrado esse outro lado, que a gente é um monte de coisas, né? E uma coisa vai puxando a outra, coisas esdrúxulas, né? E aí quando você vai falar assim, não, isso é demais pra mim, isso eu não quero ver, né? Então, é por aí. Tipo, cirurgias plásticas, antes e depois de um lift, meu Deus, sabe? Adoro. Então, assim, isso me relaxa. Me relaxa. Que bom. Bom, vamos voltar para o tema principal, então, e depois a gente vai passear por outros temas, mas queria entender um pouquinho como é que começa a sua relação com a escrita. Você escreve desde quando? Quando que você se percebeu, né, como alguém que gosta de escrever? Assim, eu adoro falar isso, porque é muito verdade, porque as pessoas acham, né, pela relação tão visceral que eu tenho com a escrita, que ela é uma coisa que existe desde sempre na minha vida. Ela sempre existiu, mas eu nunca percebi o papel que ela tinha. A percepção do papel que ela tem na minha vida, ela é muito mais recente, assim, né? Veio junto com a maturidade, veio junto com o tempo, porque eu não era, por exemplo, uma boa aluna de redação na escola, eu não era uma boa aluna de português na escola, tanto que, mas foi uma coisa bem interessante, porque sabe naqueles encontros de pessoas da escola, tal, e eu só para você ter ideia, para as pessoas entenderem, eu me formei em 1989, né? Então na escola, e aí eu encontrei com uma pessoa que estudou comigo e ela virou pra mim e falou assim, eu tinha certeza que você ia trabalhar com escrita. Aí eu falei, bom, eu devia ter encontrado ela há muito tempo, porque eu não tive essa certeza. Eu fui da medicina pro direito, do direito eu fui pro jornalismo, né? Olha só. Aí eu falei assim, nossa, sério? Ela falou sério, porque você era a pessoa que escrevia os melhores cartões de aniversário. Olha porque só. era uma coisa dos anos, assim, nos anos 80, não sei se as pessoas têm ideia, mas a gente, no aniversário de alguém da classe ou da turma de amigas, a gente dava cartão, vendia nas papelarias uns cartões grandes, assim, bem grandes. E aí a gente fazia um texto bonito, alguém fazia um texto bonito e o resto assinava. E eu era esse alguém que fazia os textos bonitos. Mas aquilo nunca me pareceu ser alguma coisa de grande valia, né? Aí depois, quando eu fui indo e acabei indo para o jornalismo, não porque eu gostasse muito de escrever, mas porque lá era um lugar que parecia que eu me encontrava mais do que em outras profissões. Mas foi muito interessante, porque quando eu olho para trás, eu percebo que todas as grandes decisões da minha vida, eu tomei elas por escrito. Uau. Eu escrevi, assim, e isso é uma coisa que quando eu me dei conta, eu comecei também a trabalhar, aprender a falar as coisas, né? Ter as conversas mais difíceis, as conversas mais delicadas, né? Mais frágeis, falar também, não só escrever. E meu pai é com quem eu tinha muita proximidade, né? Tenho até hoje. Ele é quem era o receptor, né? Ele é quem recebia as minhas cartas. Ele sempre me perguntava, mas por que você me deu uma carta em vez de conversar comigo? Mas eu realmente não conseguia. Depois, com o tempo, eu fui entender que o não conversar também tem muito a ver com o fato que eu me emociono quando eu falo, né? E aí, aí eu começo a embargar a voz, e aí eu começo a chorar. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que me incomodava. Aí,
Só que depois eu percebi que não, é quem eu sou. Eu sou isso, eu choro às vezes quando eu falo. E assim, isso foi uma dificuldade, porque eu choro pra tudo, eu choro até quando eu tenho raiva. O que é difícil em brigas, assim, em discussões de casal, porque você tá com raiva e começa a chorar. Sim. E aí parece que você perde a moral, é uma coisa muito difícil, sabe? Você chorar porque você tá com raiva. Então, aí a escrita, ela foi... conforme eu fui seguindo na carreira do jornalismo, eu comecei a ser muito questionada, independendo do tema que eu escrevia, porque o meu texto era muito sensível. Então, quando tinha um texto que era mais pro lado do comportamento, mais para contar a história das pessoas, era super ok essa sensibilidade. Mas eu precisava escrever alguma coisa mais séria, tipo um assunto de saúde, um assunto de trabalho. Aí eu tinha que ter uma linguagem mais seca, mais dura, que eu sei fazer, mas que eu não era eu, né? Então, para mim era muito difícil perceber esse lugar em que às vezes a sensibilidade era interessante e que às vezes ela não se tornava mais interessante. Então, e conforme eu fui também seguindo na minha profissão, eu já tenho 30 anos de escrita. Eu não falo mais de jornalismo, porque eu não me sinto mais jornalista, né? Então, conforme o tempo foi passando, eu comecei a entender que tanto faz o assunto. O principal é a gente conversar com o outro, a gente conseguir se aproximar e conseguir fazer com que aquele outro, ele entenda e aquilo passe a existir dentro dele. Não é ele ouvir e aquilo não fazer mais o menor sentido para ele não lembrar mais, como é a maior parte daquilo que a gente lê e daquilo que a gente ouve, é o que eu falo assim, entra pelo um ouvido e sai pelo outro, né? Ou a pessoa termina de ler e não sabe nem o que ela acabou de ler. Então, existe muito assim, eu comecei a perceber que isso não fazia mais sentido. E foi então que eu comecei a tentar entender quais elementos um texto carregava para ser encontro com o outro. E aí nasceu a escrita afetuosa. Eu chamei de escrita afetuosa de um jeito muito, sem pensar muito na palavra, né? De um jeito muito espontâneo. Eu dei uma palestra num evento sobre isso. Foi um sucesso, assim, e isso acabou se tornando curso, isso acabou se tornando livro, isso acabou se tornando uma fala do TED, e isso acabou se tornando a minha vida. Hoje eu vivo disso, hoje eu vivo da escrita, de ensinar as pessoas a escreverem de uma forma que a escrita seja um reflexo de quem elas são. Que lindo, hein? Nós três gostamos muito de escrever, até por isso a gente ficou tão empolgada, né, em receber você hoje. E a gente usa também a escrita de uma forma terapêutica até, né? Existem, né, ferramentas de autoconhecimento, né, o journaling e tudo mais já, né? Você também acredita na escrita, então, como uma maneira de autoconhecimento? Muito. 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 Primeiro, assim, a escrita que eu proponho é uma escrita que, assim, ela tem vários elementos dentro do que eu chamo de escrita afetuosa, que elas podem abraçar, por exemplo, uma forma de escrever mais próxima dentro das empresas, que tem muito a ver com a palavra, você escrever de uma forma mais simples e tal. Mas tem um lado, conforme eu fui dando os meus cursos de escrita afetuosa, eu comecei a perceber que cada vez mais apareciam pessoas no meu curso, porque por algum motivo do tipo, a minha filha morreu antes de completar 30 anos e eu queria terminar o livro que ela começou a escrever. Eu queria escrever sobre um câncer que eu tive no cérebro. Eu tenho esclerose múltipla e eu quero escrever para deixar um legado. E aquilo começou a me assustar de um jeito, sabe, gente? Pra onde eu tô indo? Porque eu falei essas pessoas, né, do tipo, cara, as pessoas estão vindo aqui porque elas encontram aqui um lugar onde elas podem também se expressar e encontrar esse lugar de legado na escrita, né? E aí eu, de olhar, né, de se olhar, de se perceber ali, e isso era muito claro para mim. Até que chegou no topo disso quando um grupo um grupo chamado Entre Laços, que é formado por psicólogas,
que elas lidam com pessoas que estão já ou um pouco antes da morte ou depois, mas basicamente elas são especializadas em luto. Elas me procuraram para saber, elas sabem, a escrita é terapêutica, mas como é que a gente faz alguém que está vivenciando a dor que ela consiga escrever, porque em geral ela não consegue. Por mais que você fale, você precisa escrever sobre isso, a pessoa não consegue. E aí eu tive muita dúvida se eu ia conseguir fazer isso. Eu lembro que na época, isso é anterior à pandemia, eu fui para o Rio de Janeiro, eu dei um final de semana de cursos para psicólogos, profissionais de saúde. E quando eu voltei, o resultado foi tão potente, porque eu fiz eles vivenciarem todo um processo de escrita mais sensível. E aí eu falei, cara, isso pode ajudar muita gente. E aí eu tenho um curso que eu dou pouco, porque ele é um curso que mexe muito comigo toda vez que eu dou, que chama Escrita para Momentos de Dor. Olha. Em que eu ensino as pessoas a escreverem a partir de alguma dor. E esses cursos, eles são muito intensos, porque sempre aparece alguém, por exemplo, as pessoas lidam com as perdas delas ali no curso, né? E o mais bonito é que às vezes a pessoa, quando ela entra, ela não consegue falar sobre a dor, quando ela sai, ela está escrevendo um texto sobre a dor. Que legal. E isso, assim, esse tipo de escrita, quando você consegue... Um grande problema relacionado à escrita da dor ou de alguma coisa que é difícil para você, um sentimento ou um acontecimento, é porque as pessoas... Você pode tentar entrar chutando a porta, que é como se... Chutando a porta é chutar o peito do outro também, né? E, cara, você... ser colocado de frente para aquilo que te dói tanto é muito difícil. E o que eu faço na escrita é ir pelas beiradas para chegar no centro. Então, por exemplo, né, o que eu escrevi uma vez para uma pessoa que a mãe tinha morrido, ela me escreveu, não sabia o que fazer. Aí eu falei, não tente escrever sobre a dor que você sente pela saudade da sua mãe. Aí, assim, pense, por exemplo, agora você está usando uma blusa de uma cor que a sua mãe gostava, comece a escrever sobre essa blusa. Ou pense do tipo, quando você toma o seu café da manhã, você põe a mesa do mesmo jeito que ela. Então, é trazer, eu trago para algum elemento próximo, algum elemento da vida, e aí, a partir daquilo, ela começa a contar a história, e ela se aproxima com gentileza. Incrível. Nossa, a gente estava conversando antes, eu lancei um livro com outros escritores esse ano, que na verdade isso não foi nada intencional, estava fazendo um curso de escrita, e aí a cada aula a gente escrevia os textos e tal, e na turma tinha uma pessoa que tem uma editora, e ele falou, gente, tem coisas muito legais, isso precisa virar um livro. Só que quando ele falou isso, eu entrei em pânico, porque os textos que eu escrevi ali, eu só escrevi o que eu escrevi, porque ia ficar entre o curso. E aí foi um processo muito, muito interessante, isso é super recente, assim, porque eu me dei conta, eu escrevo desde os 6 anos de idade, alguma coisa todo dia, assim, né? Então eu tenho muito diário, muita coisa, e eu me dei conta que eu comecei a escrever pra mim, então eu escrevi a vida inteira, escrevi pra mim, eu tenho muito, muito, muito texto guardado, mas as coisas que eu não tinha coragem de falar. Então, esse processo da publicação do livro pra mim foi assim... Era como se todo mundo fosse me descobrir. Eu fiquei muito com essa sensação, né? E aí, o que eu sinto na escrita autoral, né? E, então, a afetuosa mais ainda, é que, primeiro que a gente se revela, e a gente revela os nossos, né? Revela a maneira como a gente vê o mundo e o nosso recorte de realidade. Então, só queria compartilhar isso, né? Que foi um processo muito profundo, mas depois que estavam ali, eu falei, gente, é a minha visão. Não é a verdade absoluta, né? A escrita já é uma criação, né? Mas eu acho muito especial isso que você fala de trazer do básico, dos detalhes. Tem tanta gente que não escreve porque acha que tem que ter um grande evento, né? Para poder compartilhar. E coragem, né? Muita. Exatamente sim, isso que você falou é muito interessante, talvez valha o comentário, para as pessoas entenderem que esse o sentimento mais comum é o medo. A gente está acostumado, a gente é ensinado a escrever de um lugar muito técnico, muito cheio de regras e muito superficial, né?
Porque a escrita, ela é de uma potência gigante, né? E quanto mais a gente se aprofunda nela e a gente mais revela, a gente vai percebendo, não só porque a escrita, a gente se encontra, como a gente encontra o outro. Ela tem uma capacidade. E assim, o outro não precisa te ver, não precisa te conhecer. A palavra traz o encontro. É uma coisa, eu acho muito bonita, o encontro que a palavra provoca. Né? A minha alma conversando com a tua alma, assim que a gente nunca nem tenha se visto, né? E o medo é uma constante. E ele é uma presença, e eu preciso te dizer isso, você nunca vai deixar de ter medo, né? Claro. Porque o medo é exatamente disso, é um medo que eu vou me revelar, é um medo que eu vou me expor, né? E ninguém quer se expor dessa forma. Apesar da gente viver num tempo que parece que as pessoas querem se mostrar, elas ao mesmo tempo não querem se mostrar, porque elas mostram a partir de uma capa, de um filtro, né? Elas não se mostram verdadeiramente. E aí, quando você se escreve, você se revela. E às vezes as pessoas acham que eu sou alguma maga, porque eu leio o texto e eu consigo enxergar a pessoa. Enxergo até do tipo, não tá se mostrando, tá sendo duro, por que você não quer entrar aqui? Legal. Mas é a escrita que tá me contando. A escrita tá. Imagina, eu tenho muita experiência nisso, eu sei, né? Então, assim, aí você falou coragem. Eu sempre falo que a gente tem que ter coragem. A coragem é um elemento muito importante da escrita, porque a gente não pode deixar, a gente tem que ter uma dose de coragem. E o mais bonito é quando você tem o medo, você junta com a coragem de ir lá escrever, mas escrever e se mostrar, você publicou? Tá, foi publicado. Porque publicar e se fazer ler é o que eu chamo de salto de fé. Total. A gente está sempre na vida, e na escrita não é diferente, tentando caminhar no lugar das certezas. Mas a escrita, ela te leva para um lugar de incerteza. A gente não sabe se a gente vai agradar todo mundo. Provavelmente não. Né? E tá tudo bem, essa que é a questão. Mas a gente fica tão unido. É assim, eu falo que quando a gente escreve de uma maneira muito distante, muito em cima da regra, é como se a gente estivesse andando num corredor cheio de amparado por alguma barra. A gente está o tempo todo. Quando você chega no final desse caminho amparado por barras, você tem um lugar que é muito amplo. Mas para chegar nesse lugar amplo, cheio de possibilidades, você tem que saltar. Tem que ter a coragem de saltar. A maior parte das pessoas não salta, porque senão estava todo mundo escrevendo afetuosamente, né, do meu ponto de vista. Não salta, porque ela prefere ficar naquele lugar restrito e estreito, mas ainda assim seguro. Quando você salta, você se abre para tantas possibilidades. Com certeza. Né? Mas é isso, e a coragem? Né? Somente depois que você salta é que você percebe. Tem pessoas que fazem aula comigo que eu tenho que chegar e falar assim, só publica, Vai. só põe, só escreve e põe. E aí é muito bonito porque quando a gente escreve, a gente encontra outras vozes. A gente ressoa. A gente não vai agradar todo mundo, mas a gente ressoa. E quando a gente ressoa, aí a gente encontra essas outras vozes e elas retornam para você, é muito bonito, vale muito a pena. A escrita dá para mim um sentido de vida muito grande, né? Eu até ia entrar nessa pergunta agora, porque a Dani comentou, a gente gosta muito de escrever. Eu descobri uma escrita, uma prática que eu comecei a aplicar de acordar de manhã e escrever. Eu sinto como se eu tivesse... Pages? Do livro, né? E eu sinto como se eu estivesse realmente tirando o peso da minha cabeça, como se aquilo fosse pro papel. E depois de um tempo eu comecei a perceber que, sei lá, se tem algum dia que eu tô mais nervosa ou mais triste, ansiosa por algum motivo, peraí, vou escrever. Eu sento e escrevo e parece que aquilo ali... É como se eu tivesse tão confusa que eu começo a conversar com o papel me escuta e eu saio mais calma. Sente que de alguma forma a escrita te transformou internamente? Teve alguma grande transformação para você, assim? Totalmente. Totalmente, assim, a escrita, eu tenho uma sensação muito forte, sabe? Que a gente passa uma vida assim, de enganos, né? Assim, quando a gente não se abre. E assim, principalmente para mulher,
né? E aqui eu tô vendo, tô com 3 mulheres. A gente é muito colocada, é como se a gente passasse sendo colocado num lugar, sempre a gente num lugar estreito para fazer caber, né? Para que essa potência ela não se revele, né? Para que essa potência ela não apareça. E assim a escrita e eu assim venho de um lugar de muita sensibilidade. Sempre fui aquela que chorava com tudo, que chorava com qualquer propaganda. E essa coisa do choro, né? Ela sempre foi vista como fragilidade. E a fragilidade é um lugar menos, né? Que eu não acho. Que é uma coisa muito forte pra mim, porque eu tenho um casal de gêmeos, né? Um menino e uma menina, e eles são adolescentes hoje. O meu filho sempre foi um menino, sim, que se sensibiliza muito com as coisas, né? E desde pequeno eu tento trazer para ele, não tenha medo da sua sensibilidade, não tenha medo de chorar. Eu falei para ele, chorar, deixar que as pessoas te vejam chorar, é só para quem é extremamente forte. É verdade. Porque quando a gente chora, a gente se mostra. É a nossa alma que está se expondo. Expor a alma é só para quem é muito forte. Mas isso foi uma construção de muito tempo. Porque eu me achava um nadinha. E aí, conforme eu fui escrevendo, e conforme eu fui vendo que pela minha escrita, a minha escrita tinha uma força delicada. Delicada porque ela é muito sensível, né? E que essa sensibilidade, ela conversava com as pessoas. E aí você vê muita gente retornando para você, dizendo coisas, você transformou a minha vida, você não tem ideia a força que você me deu, você foi muito importante na minha trajetória. E assim, isso é uma coisa que eu jamais iria imaginar. A gente vive numa sociedade em que forte é aquele que bate a mão na mesa e pá, e fala grosso. Eu tenho uma voz fina, eu sou pequena, eu sou uma toda sensível. Para mim, isso era do tipo, eu que me acomodasse no lugar que me cabia, né? Pequeno. Então, quando eu comecei a perceber toda essa força que eu tinha, com toda essa minha delicadeza e, teoricamente, fragilidade, isso era... opa, será que existe alguma coisa que está tentando me manter presa? Né? E aí eu comecei, e está sendo até hoje todo um processo, né? Acho que hoje, por exemplo, eu vivo um momento muito, muito bonito e triste, né? Eu tenho os meus filhos que são adolescentes e eu tenho os meus pais que vivem um momento de final de vida, né? Eu tenho minha mãe de 82 e meu pai de 87. E eu sou muito próxima dessas duas pontas. E eu sou a ponta do meio, em que eu olho para um lado e eu olho para o outro. E viver isso é bonito e triste. É tão bonito quando você acompanha uma pessoa no final de vida, mas é muito triste ao mesmo tempo, né? Então, são pessoas que eu amo demais. Então, assim, poder... vivenciar tudo isso. Eu escrevo muito, eu tenho escrito cartas para os meus pais, mas são cartas que eu não mostro para eles, porque é a minha maneira de lidar com o que eu estou sentindo, né? Então, eu chamo cartas sobre o envelhecer, sobre sentimentos que vêm à tona, e eu escrevo ali. Isso tem me mostrado que tem me salvado, é a minha tábua de salvação, muitas vezes, né? E a escrita, ela faz isso, ela faz com que a gente não se afogue, ela faz com que a gente consiga transbordar e respirar novamente. Ela é muito esse lugar de salvação, assim. Ela te salva sempre. E aí, ficar olhando o tempo todo para essas duas pontas, elas mexeu de uma maneira tão forte comigo que começaram a vir movimentos até do tipo, eu preciso me ver. E esse precisar se ver começou a vir com uma potência que eu não tô dando conta, do tipo, mãe, vou parar de pintar o cabelo. Aí minha mãe, você não... Aí minha mãe, né, do tipo, uma senhora, que sim, ela os cabelinhos dela loiros, tal, né, que ela tinge. Sim. Filha, não. Como assim? Que absurdo. Mas assim, sabe uma necessidade, tipo, gente, para, não adianta, vocês podem dizer o que vocês quiserem, eu só preciso me ver. Sabe assim, quando você quer que saia logo, porque eu preciso me ver, sabe? Então, isso eu acho que é uma força que a gente...
é bonito, tem sido para mim muito bonito, porque eu passei uma vida achando que eu era o ser mais frágil que você pode pensar, sabe? Que eu me quebrava fácil. E aí, de repente, eu me perceber num lugar de força tão grande. E entender que, tipo, ser frágil não é ser quebrável, não é, essa fragilidade, acho que está ligada com a sensibilidade, né? Não com o que se quebra e se desfaz. Muito pelo contrário, Exatamente. né? Eu me percebo num lugar hoje, eu tenho a certeza, eu tenho certeza que eu sou mais forte até do que eu mesma. Imagino, né? Eu não sei onde pode. Eu quero ver, essa necessidade de ver até onde eu posso chegar, né? Quem foi que colocou isso em cima de mim? Eu quero sair, né? Eu tô meio que nesse movimento de vida. E isso vem assim. Eu acho que é quando a gente se abre para esse lugar e para esse espaço, né? Que a escrita me leva o tempo todo e me instiga. A escrita me instiga, porque eu não fico... Outro dia eu falei para minha filha, eu converso muito com a minha filha, eu falei, filha, por que eu sou essa pergunta? Eu sou uma pessoa tão inquieta. Por que eu tenho que tudo eu tenho que questionar, eu tenho que perguntar, eu quero saber. Ela falou, mãe, porque se não fosse assim, não seria você. É isso, mãe. Exatamente. Nossa, que engraçado. E a gente até estava conversando, a gente viu o teu post no Instagram falando sobre o se mostrar, né? E assumir os brancos. A gente até ia comentar sobre isso, assim. O quanto, na verdade, assim como a tinta castanha é uma forma de se camuflar, as técnicas de escrita também são uma forma de se camuflar. O que você acredita que nos impede tanto de não querer, né? Nos impede de nos enxergarmos e até de nos mostrarmos quem somos para o mundo? Por que a gente tem essa dificuldade tão grande assim? É a dificuldade de expor a fragilidade. A vulnerabilidade. Né? De expor a fragilidade, a vulnerabilidade, né? Que é expor aonde... É isso que eu falei, né? Uma pessoa sensível, ela é vista como uma pessoa, digamos, menor, né? Mais frágil. Frágil no sentido de ser fraca, de se desfazer fácil, né? Então, por exemplo, eu percebi que quando eu trabalhava em empresa, né? Em editoras, né? Eu trabalhei na Editora Globo, eu trabalhei na Editora Abril. Você percebe que eu percebia de uma forma muito clara que eu nunca era a eleita para ser chefe, para subir, porque eu não tinha essa postura do tipo, eu posso, sabe? E eu percebia que muitas das mulheres que chegavam nesse papel de chefia, de liderança, como eles gostam de dizer, eram sempre aquelas que parece que elas faziam uma negação, assim, de qualquer lugar de fragilidade para do tipo ser durona. Aí virava era uma pessoa, em geral, né? Eu estava conversando essa semana com um amigo, eu falei, foi muito triste para mim perceber ao longo da minha carreira como jornalista, né? Que as chefes mais difíceis e que me deixaram mais cicatrizes foram as mulheres. Eu tive chefes homens e chefes mulheres, né? E eu tive homens que também não foram legais, mas as chefes mulheres foram as mais cruéis. E isso foi muito difícil. Hoje eu trabalho com a maior parte das pessoas que me procuram, que me buscam, são mulheres. Então, assim, eu acho que existe uma força gentil que a gente tem que ser. E eu não estou falando, que a mulher tem sempre que ficar... Cada um é cada um. Eu acho que o mais difícil que existe hoje que eu acho que talvez tenha a ver, pensando na tua pergunta, é que a gente não faz a menor ideia de qual é a nossa voz. A nossa voz é o que é a essência, é o que é o teu olhar, é o que é a tua voz, é o que é só seu. O que te diferencia, né? Por que a Ana não é igual às outras? Cada um é diferente, né? A gente chama de identidade, como se cada um... Mas existe por exemplo, a gente tem uma identidade na escrita, a gente tem o nosso olhar, né? E é muito maluco, porque eu percebo isso na prática, né? Porque eu sou uma grande defensora de que cada um tem a sua voz, e que você tem que encontrar a sua. E assim, às vezes tem gente que já está há muitos meses comigo, eu tenho uma comunidade de escrita, né?
E tem gente que tá muitos meses comigo e vira e fala assim, Ana, eu ainda acho que eu não encontrei a minha voz. O que é essa voz, sabe? Como se fosse um ser, assim, né? Que vai baixar um dia, você vai entender. E aí eu tento mostrar, falo alguns exercícios que ela pode fazer para encontrar, mas é se encontrar, é assumir quem ela é, né? Eu não quero que as pessoas, elas não estão ali para escrever como a Ana, elas estão ali para escrever como a Marília, como a Jaqueline, né? Como a Georgia, como a Giovana, como a Zuleika, elas estão para ser cada uma delas. E eu acho lindo quando eu chego num ponto de ler um texto e falar assim, esse texto é da Zuleika, esse texto é da Marinês. Muito legal isso. E é isso, porque aquele texto tem personalidade, ele tá impregnado da alma daquela pessoa. Ela não está tentando ser ninguém a não ser ela mesma. E isso, ó, a pessoa caminha, viu? Para ser ela. Sim. Então eu acho que essa grande dificuldade é a gente assumir hoje, seja qualquer... Acho que isso está impregnado nas empresas, a dificuldade das pessoas, quando elas são líderes, né? Elas estão parece que elas têm que viver. Olha, cadê a roupa do líder? Deixa eu vestir a roupa do líder. É isso. Não é a minha, não é eu, é a minha roupa, vou vestir a roupa do líder. E aí chega lá com todo um ritual de comportamentos e quer um comportamento do tipo... Eu escrevi essa semana um texto que era assim, é crítica ou humilhação? Porque eu vivi muitos momentos da minha vida, situações em que eu percebo que aquela pessoa não estava criticando. Fala, tem dificuldade com crítica. Peraí, o que você fez comigo não foi uma crítica. O que você fez comigo foi uma humilhação. Porque uma crítica bem feita, uma crítica, por exemplo, sabe quando eu falei logo no início da nossa conversa, eu falei assim, eu gosto de olhar o texto da pessoa e eu mostro ali, a leitura me dá trabalho, porque eu mostro, quando não tá bom, eu mostro um caminho para ela. Eu não vou dizer, esse trecho aqui inteiro tá uma porcaria. Do tipo, vai lá e refaz. Não. A partir do quê, né? Esse texto não tá bom porque você fez isso, isso. Para mudar isso, para melhorar isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Às vezes eu acho que o que eu tô mostrando tá abstrato para aquela pessoa. Aí eu refaço aquilo mostrando o exemplo. Aí eu falo, não quero que você refaça o que eu fiz. Não é isso. Eu quero que você olhe o que eu fiz para que esse seja um exemplo. Você entendeu o que eu tô tentando falar para você? Porque imagina você ficar falando, você tem que se mostrar, é a sua força, você tá tentando esconder pelas palavras. Às vezes eu mesma acho, cara, tá abstrato. Deixa eu olhar na prática para ela como é que ela faz isso, né? Você tá tirando a potência da palavra. Aí eu vou lá e mostro. Ana, entendi. Você entendeu? Mas eu quero que você faça do seu jeito. Isso é só construir junto, né? Não é uma sugestão, tá? E às vezes eu falo assim, você pode fazer... porque tem uma coisa que também eu percebo que vale para muitas coisas na vida, que existe às vezes eu dou na escrita uma sugestão. É uma sugestão, tá? Eu falo assim, você pode mudar, ou se você gostar mais do jeito que você fez, tá tudo bem. Você pode manter, mas eu quero que minimamente você experimente, eu falo. Para mim é muito importante que o tempo todo eu respeite a identidade do outro. E o que eu percebi muitas vezes ao longo da minha vida é uma necessidade da pessoa, do outro, se impor quem ele é para você. Então, no texto, né? Sim, então, é do tipo, não só no texto, né? Mas na vida, assim, porque eu acho que tudo é na vida, né? No texto é na vida. Mas é a pessoa do tipo, ela troca, eu sempre brinquei, ai meu Deus, trocou 6 por meia dúzia, né? Eu cheguei num ponto na minha carreira como jornalista, numa grande revista que eu trabalhei, que eu chegava para minha chefe e eu perguntava, mas exatamente como que você acha que eu deveria escrever? Aí ela falava, eu sabia a pergunta que eu tinha que fazer para saber como ela queria que eu escrevesse para aquele texto finalmente ser aprovado. Então, eu fazia o texto que eu sabia que ela queria ler. Olha isso só. É forte, né? Para ser aprovado, né? Não era sobre fazer um bom texto. E aí era aprovado, porque é como se aquele texto fosse, agora é um espelho para ela. E agora pode seguir.
né? Aham. Então, e eu tinha 27 anos quando isso aconteceu. Eu tenho 51, né? Mas naquela época eu tava sofrendo teve esse tanto naquele insight. cargo, eu tava sofrendo tanto porque os textos não eram aprovados, e eu me sentia a criança que nunca acertava com a mãe, sabe? Ai, Sei. E aí eu falei, peraí, né? Aí um dia eu tive essa sacada. Mas o que que exatamente? Aí eu fiz o texto do jeito que ela queria e aí Passou. foi aprovado. Gente, para de sofrer, já entendi. Não é sobre fazer um bom texto, é sobre ir pra frente. Que lindo. Obrigada. Ana, agora vamos falar um pouquinho então do que você mais fala, né, da escrita afetuosa, né? Vamos entrar nesse tema exatamente. Conta pra gente o que é isso, o que é uma escrita afetuosa. Eu chamo de escrita afetuosa a escrita que afeta o outro, né? Que tem elementos que a escrita traz, para que ela converse com o outro, para que o outro tenha aquela sensação de que você está conversando, que você está dizendo algo que ele precisava ouvir. E assim, como que isso acontece na prática? Na prática, por exemplo, você ter uma escrita mais simples. Uma escrita simples não é fácil, né? Por exemplo, uma coisa que é muito difícil hoje, eu falo para as pessoas, a gente tem que evitar, palavras técnicas, palavras em inglês, né? E principalmente, por exemplo, em empresa eu falo, gente, não é colaborador, todo mundo é pessoa. Porque quando a gente fala que o outro é colaborador, ou que é cliente, ou que é paciente, eu estou construindo um rótulo. Quando eu construo um rótulo, eu não acesso o outro, porque ele não se reconhece como um rótulo. Então, eu não estou conversando com ele. A gente sempre tem que olhar para as pessoas como pessoas. E a escrita, ela estabelece também, a maior parte das vezes, as pessoas sem ter consciência, elas escrevem de cima para baixo. Elas estão em cima e o outro está embaixo. Ela não tem esse olho no olho. Uma das coisas que me faz, que me chama a atenção, é quando você não trata o outro por pessoa. Pessoa, gente, são essas palavras, né? Como eu e você, nós, usar o nós, né? Outra coisa, não vou nem falar de jargão, de termo técnico, mas, por exemplo, palavras da moda. Os termos da moda são muito perigosos, porque eles excluem, muitas vezes, em vez de incluir. Então, vamos dizer, uma palavra que agora está sendo usada muito, o patriarcado. Aí fica patriarcado para lá, patriarcado para lá, para cá, para lá, e você fica ali, assim, talvez, ninguém vai falar assim, o que é patriarcado? Entendeu? Só que você não inclui. Sim. Você não está incluindo. Ou quando você... uma coisa pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Quando eles querem falar de alguém que está morando na rua, de alguém que tem pais que são violentos, né? Então, uma coisa eu falo assim, aquele menino está numa situação de vulnerabilidade. Aí você fala assim... Né? Aquilo não me toca. Eu estou, de certa forma, usando uma máscara... um papel para cobrir o que está acontecendo. Aí se eu virar e falar assim, esse menino, ele tem pais que batem nele por qualquer coisa, ele está sofrendo muita violência. Muda tudo. Então, então, poxa, você entendeu? Assim, então, a gente começa a conversar com a quantidade maior de pessoas a afetar a partir do momento que a gente tira esse véu de proteção das palavras. E eu vejo que muitas pessoas, principalmente os termos que a gente tem usado hoje, as pessoas, elas usam com uma intenção muito boa. Quando a gente fala, por exemplo, de patriarcado, a gente ninguém fala com uma intenção de reduzir o discurso. Você fala para trazer uma ideia para as pessoas, para chamar as pessoas. Mas a partir do momento que você usa a palavra patriarcado, você já está excluindo. Eu não estou dizendo que você não deve falar, mas eu estou dizendo que você deve minimamente explicar e tentar não repetir muitas vezes. Né? Outra coisa que ajuda muito, que é uma coisa que é uma escrita que afeta o outro, é uma coisa que a gente não está acostumada, que é trazer para a vida. Trazer para a vida, para o cotidiano, é assim. Por exemplo, você pode ter um texto. Vou usar um texto. Um texto começa dizendo assim,
uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard mostrou que 30% das pessoas que vivenciam um luto desenvolvem depressão profunda, né? Para o pesquisador fulano de tal, isso acontece por causa disso. E aí você lê esse texto, e mesmo que você tenha morrido uma pessoa que você ama demais, seu pai, né? Você não vai... Aquele texto não vai te tocar, não vai conversar com você, né? Aí eu falo assim, e isso é uma questão muito forte hoje da escrita. As pessoas se apegam a números, elas se apegam a porcentagens, como se aquilo tivesse força de fazer o outro perceber o que ele precisa perceber. Mas não é assim. Aquilo que nos toca é quando a gente se enxerga. E a gente se enxerga a partir do que é a nossa vida. O que tem a ver com a minha vida, com a sua vida, que é o dia a dia, que é o cotidiano. Então, a primeira coisa que eu faço, por exemplo, em sala de aula, é falar assim, vamos lá, vamos pensar em luto. O que é o luto? Aí as pessoas podem falar, o luto é uma ausência. Vamos mais fundo. Como é que essa ausência ela é vivenciada no dia a dia? Aí, assim, essa ausência, ela é a toalha que falta no banheiro, é um prato a menos na mesa, né? É o travesseiro que não está sendo ocupado na cama, é o quarto vazio, né? É aquele chinelo que estava sempre embaixo da mesa e agora não está. Já traz uma imagem outra, isso. Né? E aí, o texto que antes começava com essa pesquisa, agora o texto começa assim. Todos os dias eu reclamava com ela por causa do par de chinelos que ela deixava embaixo da mesa. Hoje, o par de chinelos não está mais embaixo da mesa. Nossa, já quer chorar. Eu já tô com vontade de chorar. É assim, aí você chama a pessoa para o que você quer dizer, para o que você quer mostrar. A gente fala assim, a escrita é aquele lugar em que eu te trago para perto de mim, a gente senta, a gente assim, tem um café, uma água aqui, e a gente começa a conversar. Você se abre para a minha escuta, você se abre para o que eu quero dizer. Eu posso até depois colocar alguma informação relevante, mas eu tenho que te trazer para aquilo que você percebe. E a gente vive um momento em que a gente tem os influencers, em que a gente tem as pessoas, quer dizer, o legal é a vida do outro, o legal é o que o outro está fazendo. E o movimento é como é que aquilo... Então, eu hoje trabalhar com as pessoas, como é que aquilo toca? Como é que aquilo te atravessa? Como é que é isso no cotidiano? Chamo para você. Para você, pessoa normal, para as histórias que nascem na fila da padaria, para o que nasce quando eu caminho pela rua, né? Eu dou exercícios que é do tipo, você vai caminhar, mas você vai guardar o celular, não pode olhar mensagem, nada, não pode ouvir música, volta a sentir cheiro. Volta a ouvir os sons, volta a ver o que está acontecendo de pequeno. Você está com problema de perceber o miúdo? Vamos ler poesia? Vamos ler poesia. Você está com dificuldade de perceber as histórias que surgem do cotidiano? Vamos ler crônica? Vamos ler crônica. Então, é assim que eu vou trabalhando com as pessoas. Caminhos, né? Caminhos. Quando você estava falando sobre isso, me veio um e-mail que eu recebi uma vez que eu nunca mais esqueci, que foi muito marcante. Que eu trabalhava num lugar e assim, toda hora eram e-mails extremamente práticos. Oi, Mariana, tal. E uma pessoa que entrou nesse lugar começou a me mandar e-mails assim, espero que esse e-mail te encontre bem. Gente, o primeiro dia que eu recebi aquilo, eu tava péssima, meu dia tava, sabe, quando você tá estressada, atolada. Aí, a minha sensação foi que ela realmente estava me vendo, né? Claro, não fazia a menor ideia, mas eu falei, nossa... Aí, no primeiro momento, eu duvidei, assim, eu falei, será que ela tá mandando pra todo mundo? Espero que isso se encontre bem. Eu falei, mas nem que seja assim, eu senti que eu tinha um espaço para não estar bem. Aí, eu lembro que eu recebi esse e-mail, eu respirei, eu falei, nossa, eu tô bem. Eu não tava nem me dando conta que eu não tava legal naquele dia, sabe? E aí, eu senti aquilo que tava dentro de mim, atravessei, e depois eu falei, olha, não tava, mas isso me fez melhorar.
E aí, a partir daquele dia, eu tinha uma informação de mandar e-mails muito duros, né? Como se o e-mail precisa trazer autoridade, você precisa fazer o outro confiar em você. E aí, até hoje, eu falo, espero que esse e-mail te encontre bem, espero que essa mensagem te encontre bem, quando eu vou falar com alguém que eu não conheço. Então, quando você fala dessa maneira de escrita, eu fico pensando, né? Como a gente pode trazer isso, especialmente para esses lugares, né? Do trabalho. Porque, assim, eu tenho essa informação, mas nem sempre isso é bem recebido. Ainda assim. Então, talvez a gente precise espalhar mais a palavra da escrita afetuosa para mais gente ter contato. Como é que a gente faz para furar essa bolha? Sim. Eu sempre digo que eu tenho um sonho de um dia não existir mais a escrita afetuosa, porque ela vai ter se transformado na própria escrita. Né? Porque ela é o lugar que ela deveria ocupar, né? E... Então, eu acho que ela tem, sim, porque eu acho que ela é um resgate muito importante da nossa essência, da nossa humanidade, do porquê que a gente está aqui, de um sentido de vida maior. Teve uma época que eu tinha muita vergonha de falar sobre esse outro lado, sabe? Eu até tenho escrito muito esses dias sobre isso, né? Que a gente não deveria ter vergonha de falar que o que a gente faz é um trabalho que nasce do nosso coração, que ele carrega a nossa alma, que o que eu faço é para encontrar um sentido, é um sentido de vida para mim, um sentido de vida para o outro, que o meu trabalho tem uma manutenção, é um trabalho de deixar legado, porque assim, a gente não vai estar aqui a vida toda, é fato, né? Esse corpinho aqui vai deixar de existir um dia, mas a palavra não. É verdade. A palavra escrita, não. Né? Então, é muito bonito. Eu falo assim, publica, porque eu fiz um trabalho, eu fiz eu fiz a curadoria de um livro para pessoas, que é um livro chamado Contém Esperança, e que hoje ele chamava Casa Paliativa, hoje é o Instituto da Anami, né? E que eu fiz a curadoria do livro, que chama Contém Esperança, que ele foi escrito, cada uma das pessoas que escreveu, eram um pouco mais de 50 textos, e eles eram textos escritos a partir de uma aula que eu dei para esse grupo, e formado por pessoas que viviam de cuidados paliativos, né? E tudo isso surgiu porque eu virei e falei assim, a palavra, ela dribla a própria morte. Porque a gente vai, mas ela segue existindo. E a partir do momento que eu escrevo e eu coloco um texto no mundo, ele deixa de ser meu. Mas ele deixa de ser meu para morar em você, em você. Uau. Sempre ele vai morar no outro, né? E ele vai existir no outro, ele segue vivendo no outro. E isso foi tão forte para aquelas pessoas. E aí a Ana me falou, vamos fazer um livro. Foi atrás de patrocínio, conseguiu fazer um livro. E foi muito bonito, porque quando o livro foi lançado, nem todas as pessoas ainda estavam vivas. Mas a história dela tava ali. A palavra, eu fico até arrepiada, a palavra tava. As pessoas seguem vivendo. E eu acho que tem um sentido maior, né? Tem um sentido maior como humanidade. A gente precisa que essas histórias, que algumas histórias sejam importantes para elas seguirem existindo. É um registro de nós, é quem a gente é, né? Então isso é muito importante. Essa manutenção de existência, ela é muito importante. O que você quer deixar no mundo? A gente não está aqui só pela gente, a gente está aqui eu acredito muito nisso, né? O que eu posso deixar aqui para o outro? Nossa, eu fico pensando a gente agora, né, nesses tempos atuais aí de ChatGPT e isso tudo, né? Muita gente até escrevendo livro, né? Através do ChatGPT, né? De ouvir falar. Como é que você dá de sugestão pra gente, assim, nesse momento, né? Ou pra quem tá assistindo a gente aqui, né? Pra não perder a sua autenticidade, né? Teve até uma notícia que saiu esses dias que a Amazon, né, tomou a decisão de que, porque hoje 80% do que as pessoas estavam colocando para publicar pela plataforma, pela KDP, né, que é a plataforma de autopublicação, eram livros escritos a partir do ChatGPT. E assim, para mim é triste,
quando eu vejo pessoas incentivando os outros, e eu encontrei no YouTube gente mostrando como fazia isso, para mim é triste, porque é o que eu falo, né? A escrita para mim é um legado, e é um legado de quem você é, né? É a tua alma, é um pedaço de mim que passa a existir no outro. Quando você não enxerga isso, é um olhar de vida tão estreito, sabe? De percepção de mundo tão pequeno. E agora o que eu percebo, o que eu incentivo muitas pessoas que aprendem comigo é assim, eu acho que assim, tá aí, a gente não tem como mudar. Eu gostaria que as pessoas fizessem isso com mais reflexão do que está sendo feito. A gente sente que isso está nos atropelando. Eu acho que a gente vai chegar no momento entre os que pensam, né, e os que fazem. Eu acho que as pessoas que, quando a gente fala da escrita, essa escrita que ela é produzida pelo outro, em que a gente acredita demais na técnica, nos prompts, seja lá o que eles falam, e mesmo hoje, mesmo que você não use o ChatGPT, quando você acredita só na técnica, e você não tem um olhar para si, não tem uma identidade na tua escrita, tem um dano que é pro teu pensamento, que é pra tua capacidade de pensar e de criticar, e a partir de você, né? Eu não estou seguindo uma receita pronta que disseram, vai isso. Eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou percebendo, eu estou escrevendo. A partir do momento que eu não faço isso, aí eu falo assim, eu acho que a gente vai viver, infelizmente, um momento de cada vez menos seres pensantes e mais seres fazedores só. Então, é uma coisa que eu insisto muito com os meus filhos, aprendam a pensar. E eu instigo muito eles, aprendam a pensar. Além, eu falo que, às vezes, a minha filha chega toda revoltada em casa. Aí eu falo assim, olha só, filha, a escola tem as regras do jogo. A sociedade tem as regras do jogo. Você consegue mudar? Aí ela, não, né? Fica muito grande. Aí eu falei, então, a gente não consegue mudar, mas eu não estou dizendo para você fazer parte disso. Olha que eu falo assim, maravilhoso. o que a mamãe faz é nadar contra a correnteza o tempo todo. É tão cansativo, eu falei para ela, né? Só que nadar contra a correnteza é a fresta, é o meu espaço que eu encontrei de ainda estar dentro da regra do jogo, mas ainda assim ser quem eu sou. É isso. Ai, que lindo, Ana, que delícia te ouvir. Então, assim, faz a gente pensar que... tá acabando, né? Mas faz a gente pensar que nem você poderia ter tido essa consciência de uma escrita afetuosa, aplicar isso na sua vida e pronto. Mas não, né? Você resolveu dividir, você resolveu ensinar. Você sente que ensinar, passar isso pra frente é a sua missão de alma mesmo, como ser humano? Que lindo. É isso, assim, eu amo fazer o que eu faço. Eu tenho um trabalho de doação minha, de quem eu sou, muito grande, né? Eu sinto que isso é mais do que a escrita, né? Ela é a minha missão de vida. Que lindo. Que lindo. Com essa fala maravilhosa, o Soul Track de hoje vai ficar por aqui. E queria ficar aqui, pra mim o que fica de hoje é que a gente possa realmente colocar o coração em tudo que a gente faça, né? E que a gente lembre que vai chegar no outro, mas que a escrita atravesse a gente. Obrigada pela sua presença. Que a gente se permita cada vez mais conseguir nos mostrar pro mundo, né? Encontrar esse lugar, ter coragem de encontrar esse lugar, de nos olharmos e ter coragem de mostrar pro mundo para que a gente crie essas conexões mais profundas e verdadeiras. Isso que a gente fica como inspiração pra gente hoje, né? E hoje o nosso programa realizou o papel de trazer pessoas inspiradoras para compartilhar experiências de alma. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Mas antes da gente ir embora de verdade, a gente pode te pedir uma dica, vamos dizer assim, para que a gente saiba como a gente faz para saber se, sei lá, um texto, uma carta, uma mensagem que a gente está mandando para alguém se enquadra como afetuosa, assim, de bater o olho e falar, será que eu vou? Tem uma coisa que é muito simples, né? Quando você escreveu ou quando você leu aquilo, você sentiu alguma coisa? Se você não sentiu nada, é porque é de um lugar muito superficial. Se aquilo me deixou meio travada aqui, tá. Aquilo é afetuoso, te afetou. Ai, eu até arrepiei aqui. Ana, obrigada demais. Obrigada. Foi incrível. E até a próxima. Até mais.